E a dívida do Corinthians com o Memphis Depay acaba de ultrapassar 40 milhões de reais. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa pendência e conta também se Edu Gaspar pode virar o novo executivo de futebol do Flamengo no lugar de José Boto. Trago ainda a resposta do São Paulo sobre a possibilidade de reposição para saídas de Ferrarese e Alisson. Volta a dupla no Palmeiras? Vou te atualizar sobre as situações de Vitor Roque e Paulinho. Para completar, tem zagueiro especulado no Galo, o Wallace, jogador do Cruzeiro, podendo se mudar para o Vasco da Gama, últimas de mercado, bastidores, finanças e o Rogério Ceni tentando sua 10ª taça como treinador. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, a sugestão da quinta-feira bateu, nessa sexta preciso, da vitória do Al Hilal por pelo menos 2 gols de diferença contra o Lanterna Al Najma no Campeonato Saudita, da vitória ou do empate do Al Ahly contra o Al Ittihad também no Campeonato Saudita, e da vitória do Bayern de Munique contra o Mönchengladbach no campeonato alemão. Se essa combinação acontecer, a gente pega uma odd pouco superior a 2, ou seja, a gente mais do que dobra o valor da nossa fezinha para você ter acesso a esse bilhete exatamente como eu sugeri. Clica no link do comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete aparece para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Thiaguinho é novo reforço da Portuguesa. Volante de 28 anos de idade que surge no Nacional, passa pelo Corinthians e depois roda por vários clubes. Seu último time foi o Operário do Paraná. Lusa também tem mais um meia para anunciar, isso deve acontecer ao longo do dia. Já Marcelo Teixeira, presidente do Santos, rebateu as críticas que Neymar fez através das suas redes sociais à dispensa de João Basso. O presidente santista escreveu, abre aspas, as decisões do clube são profissionais. Acho que o Neymar falou pela emoção e pela amizade que tem com o Basso. A situação está cada vez mais crítica no Santos, envolvendo diversos aspectos. Já Rogério Ceni vai tentar ser campeão pela 10ª vez, desde que se tornou técnico de futebol. Nesse sábado tem Bahia e Vitória. Fonte Nova, decisão do Campeonato Baiano, o jogo começa às 17h. Os 9 títulos que o Rogério Ceni já conquistou começaram a ser ganhos em 2018, quando ele defendia o Fortaleza e foi campeão da Série B. Vale a lembrança de que a carreira dele como técnico começa em 2017 no São Paulo. No Tricolor a coisa não funciona. Já no Fortaleza, tudo muito bem. Rogério Ceni é até hoje apontado como um dos maiores técnicos do clube, foram 4 conquistas. Ele acaba se mandando para o Flamengo, onde fatura mais 3 taças, outras 2 na Bahia. Nesse sábado ele tenta o bicampeonato do futebol baiano e tem a obrigação de ser campeão. O investimento que o Bahia faz por meio do Grupo City é incomparável em relação à realidade de Fábio Mota e Vitória. O Vitória, com todas as dificuldades financeiras, tem hoje muito menos elenco. E se for campeão, dá para dizer que a crise em relação ao técnico Rogério Ceni vai alcançar índices talvez nunca vistos no Bahia. Até hoje não foi esquecido o fato de o Bahia ter sido eliminado no primeiro mata-mata da Libertadores, ainda na pré-Libertadores, eliminação pro O'Higgins, que tirou o clube da disputa da Libertadores e o impediu de jogar a Sul-Americana, e também por conta desse calendário inchado, o Bahia também ficou de fora da Copa do Nordeste. Quero te contar agora se existe alguma chance de Wallace, volante que pertence ao Cruzeiro, virar reforço do Vasco, especulação que ganhou força nas redes sociais de torcedores cruzmaltinos nas últimas horas. O Wallace, aquele atleta comprado da Udinese, um caminhão de dinheiro, salário de 1.200.000 reais por mês. Na atual temporada, mesmo com a mudança no comando técnico da Raposa, o Wallace segue jogando pouco. Tite só o escalou uma única vez, ele jogou os 7 minutos finais da partida contra o Pouso Alegre. Foi para o banco de reservas em outros 3 jogos, em todos os outros nem sequer foi relacionado. 1.200.000 reais por mês, um dos piores custos-benefício da história recente da Raposa. Só para completar, perguntei para esse dirigente do Cruzeiro se existia alguma negociação em andamento para que o Wallace virasse reforço do Vasco. Abre aspas para essa fonte, foram rumores que começaram a sair na quarta-feira, mas não fomos contactados em relação a essa possibilidade por ninguém do Vasco. Desde que foi comprado em 2024, o Wallace disputou só 46 jogos. Quero te atualizar agora sobre a busca do Galo por reforços e também em relação às saídas.
Júnior Alonso, zagueiro paraguaio de bastante história no clube, tem negociações fechadas para virar reforço do Atlanta United no meio do ano. O time americano gostaria de contar com o Júnior Alonso agora. O Atlético pediu pela continuidade do jogador pelo menos até julho, quando ele vai ser liberado para defender a equipe dos Estados Unidos. Se tem gente saindo, a busca por reforços continua. O zagueiro Patrick é uma das possibilidades. O Thiago Fernandes, meu amigo e setorista do Galo, afirmou que existem tratativas. O que eu consegui apurar é de que o Patrick, do Novo Horizontino, jogador de 26 anos de idade, titular absoluto do finalista do Campeonato Paulista, foi sugerido para o Atlético Mineiro, para o São Paulo, para o Santos, entre outros clubes. O Galo foi avisado de que precisa pagar 1,5 milhão de euros para comprá-lo. A tendência é que o negócio saia com outro clube. O Atlético gostou da sugestão, mas não avançou, não passou até agora desse oferecimento. E a ideia dos representantes do jogador é de que o Patrick deixe o Novo Horizontino. Não se descarta a possibilidade dele jogar no exterior. Existem alguns movimentos nesse sentido, embora várias das janelas de fora do país já tenham sido fechadas. Só para completar, registrar aqui outra notícia que agitou torcedores do Galo diz respeito a Fred, volante de 33 anos de idade, que pertence ao Fenerbahçe. O jogador tem contrato até junho de 2027 no time turco, mas tem feito enormes esforços para virar reforço atleticano na metade do ano. E existe muito otimismo entre os acionistas do Galo de que esse negócio possa ser sacramentado para que ele, a partir de julho, com uma compensação financeira ao Fenerbahçe, seja contratado. O jogador está avaliado hoje em 6 milhões de euros. É óbvio que o Atlético não vai pagar tudo isso por um atleta de 33 anos de idade, mas existe sim a convicção de que o martelo possa ser batido. Quero responder agora se Paulinho e Vitor Roque podem virar reforços do Palmeiras para a decisão contra o Novo Horizontino do domingo. Você sabe que o Vitor Roque foi utilizado apenas nos minutos finais do jogo de ida na última quarta-feira na Arena Barueri. O Vitor Roque ainda vem lidando com problemas no tornozelo. Recebeu uma paulada muito forte e tem sido muito difícil a recuperação. Por exemplo, no treino dessa quinta-feira o Vitor Roque nem conseguiu participar do treino dentro de campo. Ele ficou restrito à fisioterapia para tentar acelerar o processo de recuperação desse tornozelo. A tendência é que o Vitor Roque vá jogar como titular apenas se for na base do esforço máximo, daquele sacrifício por ser uma grande decisão. Mais natural seria que ele começasse no banco de reservas e ganhasse alguns minutos na etapa final. Sobre Paulinho, nenhuma chance de reaparecer no time na partida contra o Novo Horizontino. Jogador que se recupera de uma cirurgia na tíbia da perna direita, cirurgia realizada pouco depois da Copa do Mundo de Clubes na metade do ano passado, tem feito trabalhos físicos e também dentro de campo, mas ainda não trabalha de forma integral com o restante do elenco. Por exemplo, coletivo, trabalho com bola, finalizações, ainda não tem o Paulinho. O Palmeiras não dá nenhuma projeção sobre o retorno do atleta para não criar ainda mais pressão e responsabilidade. Mas a tendência é que o Paulinho esteja pronto ainda no primeiro semestre de 2026, jogador comprado em janeiro do ano passado, que praticamente não jogou, custou 18 milhões de euros, além das cessões em definitivo de 2 atletas. Quero falar agora sobre o São Paulo. O tricolor respondeu se haverá reposição para saídas de Ferrarese, emprestado ao Botafogo, e Alisson, repassado por empréstimo até dezembro para o Fluminense. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dirigente tricolor para saber, vocês estão no mercado? Ainda pode chegar um zagueiro e um volante? Com a lembrança de que a janela de inscrições para atletas que atuam no exterior fechou na última terça-feira, mas os times ainda podem registrar novos reforços que tenham disputado campeonatos estaduais até 27 de março. Resposta do dirigente do São Paulo é certeira. Abre aspas, nesse momento não haverá reposição para esses atletas. Ou seja, o São Paulo descarta a contratação de jogadores. A menos que se perceba nos próximos dias a necessidade de ter mais um zagueiro ou um volante, o São Paulo não deve fazer movimentos nesse sentido. Quero contar uma informação, mais uma de bastidor. Hernan Crespo anda incomodado com a falta de volantes. Ele acha que há necessidade da contratação de mais um atleta para esse setor. Embora ele já não fizesse questão de utilizar o Alisson há bastante tempo. Alisson que só foi relacionado para uma partida do São Paulo na atual temporada. A diretoria do São Paulo, se fazendo valer daquela máxima de que não pode gastar dinheiro, só vai contratar se for algo extremamente emergencial. Você, torcedor do São Paulo, entende que há necessidade de trazer mais um zagueiro, um volante ou qual outra posição? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Edu Gaspar será o novo executivo de futebol do Flamengo? Essa resposta ainda não está completamente confirmada. O que dá para cravar é que José Botto
só não foi demitido do Fla porque o BAP ainda não conseguiu encontrar um substituto. Se já demitiu o Filipe Luís com o Leonardo Jardim contratado, o presidente rubro-negro pretende adotar o mesmo expediente em relação ao executivo de futebol. E o nome do Edu Gaspar, que já trabalhou no Corinthians, esteve no Arsenal e hoje é CEO dos clubes de Evangelos Marinax, no Nottingham Forest, no Olympiacos e no Rio Ave. O Edu Gaspar é o preferido, é a bola da vez. Vale a lembrança de que no ano passado, durante o Intercontinental de Clubes, o BAP chegou a conversar durante um jantar com o Edu Gaspar e ficou com uma ótima impressão do executivo de futebol brasileiro. O grande problema é que o Edu Gaspar, que está em litígio e em processo de saída dos times de Evangelos Marinax, não consegue dar uma resposta para o Flamengo de forma emergencial. Há 2 meses existe um movimento de fritura por parte de Evangelos Marinax para que o Edu Gaspar seja demitido. A ideia do Marinax é que o Edu peça a demissão para que o grego economize uma bolada. O Edu Gaspar tem tentado lidar com a situação para que ele seja demitido e receba todos os acordos combinados em contrato. A situação é tão grave que o Marinax proibiu o Edu Gaspar de acompanhar treinos e jogos do Nottingham Forest. Isso ainda não havia sido suficiente para que o Edu Gaspar pedisse demissão. Executivo de futebol que ganha, sob o comando de Marinax, 2,5 milhões de reais mensais. Aqui tem um outro ponto, o BAP tenta convencê-lo a aceitar esse pedido de demissão, abrindo mão de bastante dinheiro. O Flamengo não tem hoje capacidade de pagar tudo isso a Edu Gaspar. Sobre a situação de Boto, o executivo de futebol português sabe que está na berlinda e terá direito a 4 meses de salário em caso de demissão. É isso que reza seu contrato, multa rescisória de 4 salários. Só para completar, contar que em meio a todo esse caos, Leonardo Jardim, contratado por José Boto, tenta se ambientar com o elenco rubro-negro que não gostou da saída de Filipe Luís. Hora de te atualizar sobre a dívida do Corinthians com o Memphis Depay. E por conta do não pagamento das luvas do mês de março, a pendência do Timão para com o atacante holandês alcançou 40 milhões de reais. Eram 35 milhões depois do título da Supercopa do Brasil. Você vai lembrar que qualquer taça conquistada pelo Memphis com a camisa do Corinthians lhe garante cerca de 5 milhões de reais. São 4 milhões 725 mil livres de impostos. Com toda a tributação, o Corinthians tem de colocar nos caixas do Memphis Depay, ou tem um custo de algo na casa dos 5 milhões de reais por taça. Eram 35 milhões. Com essa luva do mês de março que não foi paga, a dívida já alcançou 40 milhões de reais. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, mas que número gigante é esse? Ele é fruto de uma série de pendências, com pagamentos de luvas, com pagamentos de prêmios e bônus. O Memphis Depay tem direito a bônus por jogos, por gols e assistências, além de títulos. E tudo isso somado se transformou num enorme problema. Importante registrar que o contrato do Memphis termina na metade do ano e o Corinthians tem adiado a discussão da renovação. A avaliação do presidente Osmar Stabile e companhia, embora isso não possa ser dito de forma pública, é de que é inviável manter o Memphis Depay em qualquer condição parecida à do atual contrato. Os responsáveis por acertar esse acordo, inclusive, são tratados no Corinthians como muito maus gestores, porque fizeram um contrato extremamente benéfico ao atleta e que dá prejuízos ao clube. Memphis precisaria aceitar uma redução estratosférica para sua permanência no timão. Em relação à dívida, o Corinthians promete começar a pagar essas pendências assim que se resolver com o Tajeres, clube argentino de quem o Corinthians comprou o Rodrigo Garro. A saideira sobre o Corinthians, muita gente perguntando por que o Lingard ainda não foi anunciado. O ex-jogador do Manchester United já tem treinado com o restante do elenco, mas só pode ser oficializado assim que tiver regularização do seu nome no boletim informativo diário. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!